Vou gravar esse vídeo aqui para falar basicamente do IPTU, tá? Mas se alguém estiver assistindo esse vídeo que não for do município de Cotia, funciona da mesma forma, basta ir lá na Assembleia Legislativa do seu estado, ou até mesmo na Câmara do município lá e fazer a busca dessas leis aí que você vai encontrar com a facilidade, tá certo? Então vamos lá, para que a gente entenda como é que é composto o IPTU, a gente precisa saber como é que é feito pela prefeitura. A prefeitura utiliza um cálculo matemático, que é esse que vocês estão enxergando aí na tela, tá? Onde o valor venal é igual a uma série de faturas que se multiplicam para chegar o preço do valor venal. Então, seria a área sobre a qual o imóvel está construído, o valor do metro quadrado dos imóveis próximos, faturidade, a posição, que seria a localização, e a tipologia residencial, tá certo? O que acontece? No município aqui de Cotia, o Código Tributário do município está instituído pela Lei Ordinária número 10, tá? E o que acontece? O município está autorizado a cobrar o IPTU sobre a propriedade predial ou territorial urbana, tá? Eu sempre vou deixar aqui entre parênteses aqui o artigo, tá? Artigo, inciso, ou a linha lá onde está lá para quem quiser ir lá verificar. E eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo todas as leis, então basta você clicar e ir lá acompanhar, tá certo? O fator gerador do IPTU pode ser tanto a propriedade como o domínio útil ou a posse do imóvel, desde que localizados na zona urbana, tá certo? Isso é uma previsão que tem lá na lei. As propriedades isentes da cobrança do IPTU, quais são elas? As propriedades utilizadas para exploração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, tá certo? E aí você tem uma data para que o fato gerador aconteça, tá? Para cada ano de exercício, né? Qual que seria essa data? 1º de janeiro, tá certo? Mas também ela pode ocorrer em outra data. Qual que seriam essas outras datas? Conclusão de uma obra durante o ano de exercício, tá? Então ela pode ser lançada a partir da data de 3 fatores, basicamente. O auto de vistoria, quando o fiscal ele vai lá para fazer a vistoria, porque ele faz a vistoria num dia, mas não quer dizer que esse documento vai ser gerado pela prefeitura no mesmo dia, tá? Pode ser também o habite ou da efetiva ocupação. E a gente sabe muito bem que qual que será a data que eles vão utilizar, né? Logicamente que vai ser mais vantajoso para a prefeitura utilizar o auto da vistoria. Outras hipóteses que pode acontecer é a data da ocupação ainda que não concluída as obras ou edificações de um condomínio já concluídos, né? O que seria isso? São aqueles condomínios que basicamente é feito através de fases, então faz a primeira fase, entrega para os proprietários, mas ainda dentro daquele terreno ainda tem as outras fases ainda que vão ser construídas para depois virar um condomínio só. Basicamente é isso, tá? Qual que seria o valor base para o IPTU, né? A própria lei já fala que é o valor venal, é aquela fórmula que a gente acabou de ver. E aí onde é que a gente vai buscar esses critérios, né? Isso aí vai estar na planta genérica, tá, de valores do município, que vai possibilitar o cálculo para a prefeitura, né? O IPTU também ele pode ser dividido, tá? E aí a própria lei já traz essa possibilidade, e aí as parcelas e condições serão estabelecidas por um decreto do prefeito, tá certo? É o prefeito que vai falar como é que vai ser dividido isso e qual que é o desconto que ele vai dar para o pagamento à vista, tá? Só que ali já limitou ele no desconto não superior a 30%. Aí a planta genérica aqui, a gente indo para a planta genérica, que é a Lei 165 de 2012, ela vai dizer o seguinte, né? É, quando ela atualizou, né, existe uma outra lei e ela atualizou. Quando ela atualizou, ela já atualizou os valores, já que já eram praticados pelo metro quadrado, ela já atualizou em 15%. E aí ela já trouxe já uma disposição, tá? Ela já trouxe já uma disposição que seria corrigido esses valores anualmente, né, a partir do exercício de 2014 e subsequente pela variação do IPCA, do preço aos consumidores amplos, tá bom? Então o que acontece? Se esse índice ele vier a ser substituído, vai ficar o que substitui esse índice, tá? Já tem essa previsão na lei. O que a gente tem que verificar? Tem que ver aqui os anexos, né? Existem 2 tipos de anexo nessa lei. O anexo 1 ele vai falar aí do metro quadrado do terreno e o anexo 2 do metro quadrado do tipo de construção, tá? Esse aqui que vai caracterizar aqui o condomínio. Existe um valor mínimo para o IPTU? Existe sim, tá? A própria lei já previu essa situação e o valor mínimo ela estipulou aí em 2012, tá? Sendo R$ 67,46. Então, assim, você vai pegar esse valor mínimo e vai ter que fazer as atualizações aí até o ano que você deseja verificar qual que seria o valor, tá? Mas aí também tem que atender conjuntamente alguns requisitos, tá? Que está lá no artigo 3º. Utilização exclusiva e predominantemente residencial,
único imóvel de propriedade, área não superior a 250 metros, que basicamente seria o terreno, e a área edificada dentro desse terreno não inferior a 90 metros. E que o imóvel esteja localizado em logradouro cujo valor do metro quadrado seja inferior a R$ 29,57. Aí você vai me falar, pô, mas será que o nosso condomínio não estaria nessa métrica da lei? A própria lei, no próprio artigo 3º, inciso 1, ela já excluiu os condomínios, tá? Se você pegar para ler, você vai achar aí que está excluída da tributação do valor mínimo as unidades autônomas de condomínio residenciais, tá certo? Então, se a gente pegar aqui para analisar aqui o anexo 2, que fala do valor do metro quadrado da construção por tipo e categoria, a gente vai ver aqui que vai ter vários tipos, casa, apartamento, escritório, etc. Vai ter aqui as categorias que vão se enquadrar. O apartamento ele não se enquadra na categoria 5, tá? Não existe essa possibilidade. E aqui já é o valor já corrigido, tá? Por categoria, instituída pela nova lei, pela planta genérica de valores, tá? Então eu fiz aqui um estudo para a gente saber quanto que foi alterado esse valor ano a ano, tá? Aqui a própria lei já atualizou o valor em 15% para o IPTU de 2013, então basta você ver aqui as categorias, provavelmente vai se enquadrar em alguma delas, tá? O valor do metro quadrado, aqui seria o índice de reajuste, ele está zerado porque a própria lei já tinha atualizado, aqui seria o quanto em reais que reajustou, e o IPTU mesmo devido ali já somando o reajuste, tá? E aqui seria se fosse parcelado em 12 vezes, tá? Todos os decretos que eu verifiquei, né, de 2013 em diante, a prefeitura ela tem essa prática, né, de autorizar o parcelamento em 12 vezes, tá? Então aqui você vai poder ver qual que foi o índice do IPCA para o acumulado em 2013, foi 5,85. Em 2014 a somatória foi 6,50. Em 2015 o índice acumulado foi 10,33. Em 2016 foi 7. Em 2017 foi 2,70. Em 2018 teve um acúmulo de 4,56. E em 2019 teve um acúmulo aí do IPCA de 2,89. Só um adendo aqui, eu não fui lá no Banco Central verificar se foi isso mesmo, só que eu peguei tudo do decreto, tá? Então, assim, eu não comparei se o decreto que o prefeito fez lá o cálculo dele, se está correto lá com o acúmulo mesmo, tá certo? E aí, analisando aqui esse período de 8 anos, a gente chega aqui na seguinte situação, né? Se a gente verifica aqui qual que era o valor em 2012, como que ele ficou, tá? Em 2020, né, por exercício de 2020, e qual que foi o aumento, né, por cada categoria, né, quanto que aumentou em 8 anos. Se a gente pegar aqui o acumulado dos últimos 8 anos, a gente verifica que teve um acúmulo de 39,83%. Dividido isso em 8 anos, a gente chega a conclusão, se a gente for arredondar, dá 5% ao ano, tá? Você pegar aí o acumulado e você fazer uma média. Então isso a gente consegue chegar à seguinte conclusão, que basicamente a cada 10 anos dobra o valor do IPTU, tá? E aí o que acontece? Teve gente lá que nos grupos acabou falando aí a respeito do Programa Federal de Minha Casa Minha Vida, né, que daria direito a 5 anos de isenção e tudo mais. Aonde que tá? Qual que foi a lei federal que instituiu isso? É a Lei 11.977 de 2009, tá? Ela fala que a implantação do Minha Casa Minha Vida pelos estados, Distrito Federal e município deve observar, entre outros, a desoneração tributária para as construções destinadas às habitações de interesse social, tá? Isso aqui está lá no artigo 3º, quem quiser olhar eu vou deixar a lei aí na descrição. Aí, na sequência, Cotia, já através de uma lei complementar 126, ela instituiu aí essa previsão da lei, né? Porém, ela foi alterada em 2013, tá? E só em 2013 que houve essa previsão de isenção de IPTU, referente ao ano de expedição do HABITS, tá? Ali quando a construção ela é acabada, e bem como os 4 anos subsequentes. Então, na prática, ficaria mesmo 5 anos, tá? Quem fosse beneficiado aí pelo programa Minha Casa Minha Vida. Acontece que, em 2017, a Câmara ali de Cotia ela instituiu uma nova lei, né? E ela revogou a lei anterior, que seria essa lei aqui, 187, que daria direito, né,
a essa isenção aí dos 5 anos. Então, basicamente está aqui, tá? Ela está falando aqui do programa Minha Casa Minha Vida, no parágrafo único. E como é que ficou, né? Ficou assegurado os seguintes benefícios, tá? Isso aqui está lá no artigo 4, tá? É isso aqui mesmo que está escrito, eu fiz uma cópia aqui da lei, tá? Então, o que fez? Se você for lá no inciso 2º, ele fala o seguinte: da isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, que seria o IPTU, no período de execução de obras de construção. Então, a partir do momento que foi entregue, daquele momento em diante, será cobrado, tá? Não tem mais essa previsão aí de 5 anos, tá? E se você vir aqui embaixo, aqui no artigo 5º, a partir da transmissão do primeiro beneficiário, ou seja, a construtora vai transferir para o beneficiário ali do programa, né? Aplica-se às unidades habitacionais do programa os benefícios para as pessoas de baixa renda, previsto na legislação do IPTU, tá? A legislação do IPTU é a lei que a gente viu aí do município, tá certo? E aí tá. A própria lei já fala ali, né, de uma isenção, só que foi através de uma lei ordinária, tá, no ano de 2017. Se vocês voltar aqui um pouco, você vai ver que foi no mesmo ano que foi revogada essa hipótese, tá? Então, a lei ordinária aqui do município de Cotia, a lei 1977, 2007, que ela previu que algumas pessoas poderiam ser isentas do IPTU, né? Quem são essas pessoas isentas do IPTU? Aqueles que comprovarem ser portadores das seguintes moléstias, né, das seguintes doenças, né? Neoplastia, né, que é o tumor maligno, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é aquela pessoa lá que é portadora do vírus do HIV, tá? A insuficiência renal crônica ou qualquer outra doença grave e incurável, tá? E aí abre um leque para várias doenças, tá certo? E aí tanto pode ser o proprietário do imóvel, pode ser o seu cônjuge ali, o esposo, a esposa, tá? Ou até seus filhos, ou até mesmo um dependente que resida no imóvel, tá? Além de comprovar, né, ser portadores dessas moléstias, a renda familiar não pode ser superior a 4 salários mínimos. Então, mesmo que a pessoa se enquadre no critério de ser portador de alguma doença, né, grave, se ela tiver uma renda superior a 4 salários mínimos, a lei não favorece ela, tá? E um detalhe também que a pessoa que esse benefício só pode ser dado para um único imóvel, tá? Se a pessoa tiver 2 imóveis, ela não vai ter o benefício estendido para o outro. E o que quem tiver nessa situação, né, e poder fazer o uso dessa lei, o que a pessoa tem que ter consciência? A partir do momento que você faz a solicitação lá na prefeitura, ela não é para sempre, tá? Então, todo ano você vai ter que ir lá, fazer a solicitação, comprovar através de documentos e esperar que a prefeitura te dê a isenção, tá? Então não é uma coisa assim automática para os outros anos. Isso aí tá lá no artigo 5º, quem quiser verificar, tá certo? Então, pessoal, basicamente era isso daí, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandam, me perguntam aí no grupo, tudo mais que a gente vai conversando, tá bom? Um abraço a todos aí, um bom final de domingo.